tudo bem com vocês? Vamos iniciar o conteúdo sobre as progressões. Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 8 do livro didático de matemática. E hoje, na aula 1, então, o estudo é sobre as sequências. Em muitas situações da vida diária, aparece a ideia, então, de sequência ou sucessão, por exemplo. A sequência dos dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. As sequências dos meses do ano: janeiro, fevereiro, março e o último mês, que é o dezembro. Sequências dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então, observe que sequência ou sucessão é o conjunto formado, então, por elementos considerados numa certa ordem. Então, vocês podem ver, por exemplo, os dias da semana, eles sempre seguem ali uma certa ordem, assim como também os meses dos anos, o conjunto ali dos números naturais. Em todas essas situações, observamos uma certa ordem nos elementos da sequência. Esses elementos são também chamados de termos da sequência ou sucessão. Então, por exemplo, aqui dos dias da semana, eu tenho o domingo, ele é um termo, ele é um elemento, ele é um termo também da sequência. A segunda é um termo ali, daquela sequência, então, dos dias da semana. Geralmente, os termos de uma sequência, então, são representados por uma letra e um índice. Então, geralmente, a letra, nós vamos estar utilizando, então, a letra A. E o índice, então, são os númerozinhos. Então, eu tenho aqui o A1, o primeiro termo da sequência. O A2 é o segundo termo, o A3, o terceiro termo, o A4, então, é o quarto termo, e assim por diante, e sucessivamente. Eu tenho o AN, esse AN aqui é o termo de ordem N ou o enésimo termo, ou seja, é um elemento qualquer. Então, aqui, nós temos a sequência dos números ímpares positivos. Então, os números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9, infinitamente. Então, veja bem, eu tenho aqui esse primeiro termo, é o A1. O 3 é o segundo termo, é o A2. O 5, que é o terceiro termo, é o A3. O 7, o quarto termo, é o A4. O 9, o elemento 9 aqui, é o quinto termo, ok? E aqui é o A5. E assim, então, infinitamente. Então, de repente, algum exercício, pede lá para você calcular o A4. O A4, então, é o quarto termo, daquela sequência, ok? Existem sequências finitas e sequências, então, infinitas. Então, um exemplo aqui, sequências dos números naturais maiores que 7 e menores que 15. Então, maiores que 7, então nós temos o 8, o 9, 10, 11, 12, 13 e 14, porque precisa ser menor que 15. Então, observe que essa sequência é o quê? Uma sequência finita, Ela tem fim. Um outro exemplo aqui, nós temos sequência dos múltiplos de 5. Então, o primeiro termo aqui, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20 e infinitamente não tem fim. Então, a gente tem uma sequência infinita. Obtenção dos elementos de uma sequência. Então, a fórmula do termo geral de uma sequência expressa, então, o valor de cada termo AN, no caso, um termo qualquer, da sequência em função da posição N que ele ocupa. Então, veja bem, nós podemos, então, calcular os elementos ou os termos, da sequência a partir, então, de fórmulas, a fórmula do termo geral. Agora, não significa que toda a sequência, então, apresenta ali, uma fórmula. Então, a gente pode ter as sequências que não tem, a fórmula, então, do termo geral. Nesses exemplos aqui, nós teremos, então, a cada um deles, as formulazinhas para estar calculando, então, os termos, ali sendo pedidos, então, nos exercícios ou nos exemplos, Então, no exemplo 1, escreva os 4 primeiros termos da sequência, cuja fórmula do termo geral é AN igual 2 vezes N menos 3. Vai ser sempre essa fórmula aqui? Não. Vai depender sempre ali do exercício. Ele vai estar sempre
né, um pouquinho diferente, uma vez somando, outra vez, né, só com uma forma de potência e assim por diante. Então, vocês vão observar aí nos exemplos, então, indicados. Com o N pertencente, então, aos números naturais com a exclusão do zero. Então, lembra que o N aqui, ó, representa o conjunto dos números naturais e o asterisco, então, né, não temos o zero ali em questão. Então, como que nós vamos calcular, né, os 4 primeiros termos dessa sequência? Então, veja bem, vamos pegar a formulazinha, eu vou colocar aqui novamente, ó, a n igual a 2 vezes n menos 3. Então, o primeiro termo da sequência, eu vou calcular fazendo, então, a substituição aqui onde tiver esse n por 1, tá? Então, vai ficar A1 a igual 2 vezes o n, que vou substituir por 1, menos 3, ok? Então, o primeiro termo, vou substituir ali onde tiver o n por 1, ok? Então, vai ficar A1 igual. O que eu devo fazer aqui primeiro? Multiplica primeiro para depois, né, subtrair, ok? Então, vai ficar A1 igual 2 vezes 1 é 2, menos 3. Agora, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, porque eu tenho aqui mais 2 menos 3. Então, o A1 vai ficar igual menos 1. Subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, o primeiro termo dessa sequência, gente, é menos 1. Agora, vamos calcular o segundo termo. Então, vou colocar aqui ó, novamente a fórmula. E aonde tiver o n, gente, eu vou substituir agora por 2, tá? Então, vai ficar A2 igual 2 vezes 2 menos 3. Então, lembrando que eu só substituí o n aqui, ó, onde tiver o n, por 2, que é o nosso segundo termo que nós vamos calcular. Então, vamos lá. A2 igual 2 vezes 2 é 4, menos 3. Eu vou subtrair, então vai ficar A2 igual 4 menos 3 é igual a 1. Então, o segundo termo dessa sequência é 1. Agora, vamos ter que calcular o terceiro termo, né? Então, eu vou colocar a fórmula novamente. E aonde tiver o n, vou substituir por 3. Então, vai ficar A3 igual 2 vezes 3, 2 vezes 3 menos 3, né? Então, A3 é igual a 2 vezes 3 é 6, menos 3. O A3 é igual a 6 menos 3, que resulta em 3. Então, o terceiro termo dessa sequência é 3. Agora, gente, vamos calcular, né, então, o quarto termo, né? Então, o quarto termo, eu vou substituir ali onde tiver o n por 4, né? Então, vai ficar A4, que é o quarto termo, igual 2 vezes 4 menos 3. Então, o A4, 2 vezes 4 é 8, menos 3. O A4, então, 8 menos 3 é 5. Então, quer dizer que o nosso quarto, né, termo dessa sequência, então, tem ali o valor 5. E aí, vamos montar a sequência, né? Então, a gente escreve a palavra sequência, coloca, então, o parênteses, é o primeiro termo, então, que nós calculamos aqui, o valor dele é menos 1, né? O segundo termo, então, é 1, o terceiro termo, então, é 3, e o quarto termo, então, é 5. Infinitamente, porque nós calculamos apenas, né, os 4 primeiros termos, então, dessa sequência, ok? No exemplo 2, gente, nós temos, então, o seguinte aqui, ó. Determine os 3 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é, ó, observem, tá vendo? A fórmula aqui do termo geral tá diferente, né? O AN é igual a n ao quadrado mais 3. Então, nós temos aqui uma potência e depois nós temos, então, que somar a mais 3, né? Com o n sempre, gente, pertencente aos números naturais, com a exclusão do zero. Então, para nós calcularmos aí os 3 primeiros termos, vou colocar aqui a formulazinha, olha só. E aí, gente, para calcular o A1, que é o primeiro termo, então eu vou substituir o onde tiver o n por 1, né? Então, vamos lá colocar aqui, ó. A1 igual 1 ao quadrado, ó, só substituindo onde está o n por 1, 1 ao quadrado mais 3. Agora, vamos resolver, né? A primeira parte, sempre observem que aqui eu tenho que obedecer sempre aquela ordem, né? Primeiro a potenciação, depois, né, multiplicação, e, por fim, a soma e a subtração, né? Então, aqui a potência primeiro, 1 vezes 1 é 1, né? Então, vai ficar A1 é igual a 1 mais 3. Agora sim eu vou somar. Então, A1 resulta aqui em 4, né? Então, o primeiro termo da sequência é 4. Agora, vamos calcular o segundo. O segundo termo, então, gente, vamos substituir o n por 2, né? Então, vai ficar A2
igual 2 ao quadrado mais 3. E aí, então, eu vou resolver a potência, né? A2, 2 ao quadrado é quanto? 4, né? Mais 3. O A2, 4 com mais 3 é 7. Então, o segundo termo dessa sequência é 7. Agora, vamos calcular o terceiro termo, né? Então, o terceiro termo, onde tiver o n, vou substituir por 3. Então, vai ficar A3 é igual a 3 ao quadrado mais 3. Então, de novo, resolver primeiro a potência para depois somar. Lembrando aqui, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, né? Então, A3 é igual a 9 mais 3. E o A3, então, que é o terceiro termo da sequência, é igual a 12. Pronto, né? Calculamos, então, os 3 primeiros termos da sequência. Vamos colocar aqui a sequência, né? Sequência, abrir o parênteses. E o primeiro termo, então, é 4. O segundo, então, é 7. E o terceiro termo, então, é 12, né? Infinitamente, porque nós calculamos só os 3 primeiros termos aí desse exemplo, ok? No exemplo 3, gente, ó, obter o oitavo termo da sequência, em que a n, observe, olha a fórmula do termo geral, né? Diferente novamente. A n é igual a 3 elevado a n menos 4, com o n pertencente, então, aos números naturais com a exclusão do zero. Vou colocar aqui novamente, olha só, a fórmula do termo geral, que é a n igual a 3 elevado a n menos 4. Então, observem que nós temos que calcular apenas o oitavo termo, né? É o A8, então aqui o N é igual a 8. Então, veja bem, nós vamos pegar a fórmula aqui, ó, e vamos substituir aonde tiver o N, ó, por 8, porque é só o oitavo termo, tá? Então, vai ficar A8 igual a 3 elevado a 8 menos 4. Então, aqui eu vou subtrair primeiro, ó, lá no expoente, eu vou resolver o expoente aqui primeiro, tá? Então, vai ficar 8 igual a 8 menos 3 elevado a 8 menos 4, 8 menos 4 é 4, né? Então, ficou a 8 igual a 3 elevado a 4. Quanto que resulta 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, 27 vezes 3 é igual, então, a 81. Então, quer dizer que o oitavo termo da sequência tem aí um valor, né, de 81, ok? Então, no exemplo 3, é somente, então, calcular esse oitavo termo. No quarto exemplo, nós temos, então, que obter o terceiro termo, ó. Então, o terceiro termo é o A3, né? Da sequência em que, olha só a fórmula do termo geral, a n igual a 5 elevado a n, com o n, então, pertencente sempre aos números naturais com exclusão do zero. Eu vou colocar aqui a formulazinha de novo, ó, que é a fórmula do termo geral, então, a n igual a 5 elevado a n. Então, quer dizer que aonde tiver o n, eu vou substituir por quanto? Por 3, né? Ó, o terceiro termo. Então, vai ficar o seguinte, substituindo ali o n por 3, então, vai ficar A3, que é o nosso terceiro termo, igual a 5 elevado ao cubo, né? 5 elevado ao cubo é o 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5. Então, o A3 é igual a 125, que é o terceiro termo, ok, gente? Gente, qualquer dúvida, entre em contato, tá? Uma excelente aula para todos.